Bom. Pessoal, boa noite, então, começando oficialmente, estamos gravando, todo mundo se comporte, ninguém fale mal de ninguém agora, né? Boa noite a todos e todas, estamos recebendo aqui a professora Sandra Nancy, da Universidade Regional do Cariri, fica no Ceará. A professora Sandra, ela fez mestrado e doutorado em História, e é pró-reitora de extensão da URCA, que é um nome muito bonito, né? URCA, eu acho esse nome de universidade assim, né, imponente, como o UERJ, o UERJ também né? A professora Sandra, eu cheguei a ela através de alguns amigos em comum, e para a gente precisa aqui, né, explicando para a professora Samara também, essa disciplina ela trabalha com memória, é uma disciplina de estágio 2 no curso de graduação em História, e a gente tem trabalhado com a memória a partir com narrativas do passado, elaborações do passado, né? A memória com parte disso, uma perspectiva de ampliar um pouco o roteiro e a perspectiva do curso, da disciplina como um todo. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa disciplina, em tempos normais, os alunos teriam que ir a museus, né? E pensar e fazer um relatório, produzir um relatório sobre museus, e aí volta e meia acaba caindo muito naqueles museus tradicionais que tem aqui no Rio, né? O Museu da República, o Museu Histórico Nacional, Museu Nacional, por aí vai. Estou aproveitando a pandemia para trazer para a sala de aula outros museus, outras maneiras de contar história, outras maneiras de produzir história, produzir memórias. Então, assim, é o terceiro semestre que eu estou dando essa disciplina, os 3 na pandemia. Então, a gente já recebeu aqui as Mães da Praça de Maio, o Museu do Samba, o Museu da Aljube, o Museu Vivo de São Bento, que é uma iniciativa de Duque de Caxias, que é um museu que eles até falam museu de percurso, né? Porque não tem uma sede especificamente. Ele tem o patrimônio está ao redor, né? E é um patrimônio vivo. Entre outras diversas, Museu Sankofa da Rocinha. Então, assim, a gente tem recebido bastante gente, Museu do Aljube em Portugal, uma perspectiva da gente romper essa historiografia branca, eurocêntrica, eurocentrada, e no nosso caso brasileiro, no nosso caso Rio de Janeiro, sudeste centrada, né? A gente também pensar, né? E por isso que eu achei o seu trabalho muito interessante, né? Da gente ampliar um pouco o eixo Rio de Janeiro, São Paulo, sudeste, né? Da gente pensar assim, e até porque o Rio de Janeiro, né, é uma cidade que tem uma migração nordestina imensa, tem um vínculo com o Nordeste, compreendendo que o Nordeste, né, são vários estados, são locais diferentes, realidades diferentes, lógicas diferentes, mas que aqui no Rio de Janeiro, né, se torna o nordestino. Samara também deve conhecer bem essa situação, né? Ah, você é da Paraíba? Pô, tem um primo meu que mora lá no Maranhão. Será que você conhece ele? Então, né? Então é assim, é uma oportunidade também da gente pensar isso, né? Da gente pensar um pouco nossos conhecimentos aqui, a nossa visão de mundo. Então, professora Sandra, agradeço muito sua presença, já falei demais, e passo a palavra para você, e muito obrigado pela participação aqui na aula, tá? Tá aberto o microfone, né? Tá. Eu que agradeço, Mário, né? Professor Mário, né? Gostaria de dar boa noite a todas e todos. Quero lhe agradecer e dizer que foi uma imensa satisfação, né? Participar. Fico muito honrada em poder vir aqui estar com vocês todos, né? E poder partilhar um pouco, né, da minha experiência na pesquisa do mestrado, né? Então, é uma grande alegria. Logo no início, eu estava conversando com o professor Mário e dizendo assim, eu estou afastada esses 2 anos e meio, aliás, 3 anos, porque eu estou na pró-reitoria de extensão, e aí a gente fica longe da sala de aula e dá uma saudade, né? A gente que gosta, que trabalha, porque ama mesmo ser professor, que tem
a experiência a vida toda, isso não é legal. Então, quando aparece uma oportunidade para a gente se encontrar com alunos, é uma alegria, sabe? Faz bem para a alma da gente. Então, partilhar também essa pesquisa, que já faz um tempo, né, que foi feita, eu acho legal retomar, né, e repensar. Hoje, como é que eu vejo isso hoje, mas no momento que eu estava relendo, né, o trabalho, aí eu fui repensando tanta coisa. É o seguinte, o patrimônio cultural, ele vem norteando assim as minhas reflexões sobre memória. E é onde eu tenho tido assim uma atuação bem produtiva. Desde 2001, que eu tenho Professora, estudos... Sim. desculpe, só te interromper rapidinho. Eu não sei se o microfone da senhora está batendo em algum lugar, que está produzindo um chiado. Eu não sei se... Não, o seu próprio microfone. Não sei se... Quando a É o do senhora fala... computador, é o do computador. Será que é o ar-condicionado? Deixa eu ver. Não, não sei. Eu não sei se mais alguém está ouvindo. Vocês estão ouvindo também, gente? De vez em quando dá um chiadinho. Você falando agora não deu não, mas... Então, vamos ver se eu me comporto um pouco. Estava dando. Tá. Vamos ver. Obrigado, professora. Desculpa aí. Tá, não, mas pode falar, sem problema, viu? Se chiar, vocês vão dizendo, né? Você vai dizendo. Então, assim, o patrimônio ele vem norteando a minha trajetória. E desde 2001 que eu venho trabalhando na patrimonialização, no processo de inventário, de tombamento do sítio histórico de uma cidade, da cidade onde eu moro, que é uma cidade por nome de Barbalha, né? Uma cidade histórica. E aí, em 2001, eu já me envolvi nesse processo de tombamento, de registro, acompanhando o tombamento, né? Depois, eu participei do registro da Festa do Pau da Bandeira de Barbalha, que hoje é Patrimônio Nacional pelo IPHAN. E, atualmente, eu estou participando também como pesquisadora no processo que vai patrimonializar a Chapada do Araripe, né, como pela Unesco, Patrimônio da Humanidade. Então, assim, eu já venho nesse caminho com o IPHAN, agora fazendo esse outro estudo, sempre no campo do patrimônio, e por isso que eu achei necessário, assim, quando eu estava pensando por onde eu começaria a falar para vocês, e tomando, inclusive, o que o Mário falou, não é? É que entrar nesse assunto é preciso a gente contextualizar um pouco a região, tá? Que é uma região que está situada no coração do Nordeste. Mas é bem interessante dizer que o Nordeste tem várias regiões muito diferentes, muito distintas. Embora algumas sejam até próximas, mas elas são muito diferentes mesmo. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, nesse slide aqui, a região que eu me encontro é a região do Cariri. Aí a gente vê, no Ceará, ela está no sul do Ceará, tá? Tem aí Juazeiro do Norte, Crato, tem uma cidade onde eu moro, que é Barbalha. Nessa região, ela tem 29 municípios. E, assim, apesar de ser a região do Cariri, que está no coração do Nordeste, é um Cariri totalmente diferente do outro Cariri, que vocês vão ver aí que tem em Pernambuco, que tem na Bahia. Por quê? Porque lá lá é seco. A nossa região, ela tem uma característica bem diferenciada, né? Então, esse mapa aí, eu não sei se está dando para vocês verem, essa parte marrom é uma das condicionantes, assim, de certa forma, que faz com que a região ela seja muito procurada, e tenha sido muito procurada, que é a Chapada do Araripe.
E é essa chapada que eu atualmente estou trabalhando no processo de patrimonialização, né, pela Unesco. O que é que essa região ela tem de diferente, né? Então, é como eu tinha falado, ela está no sul do estado do Ceará, ela tem 29 municípios, ela é distante de Fortaleza, dos 560 quilômetros, né? As condições geoambientais dessa região são diferenciadas exatamente pela presença da chapada, que funciona como uma espécie de esponja que a água que chove vem, desce e concentra no pé da chapada fontes. Então, a região concentra muitas fontes perenes nas encostas das serras, tá? Tem uma temperatura agradabilíssima, tem chuvas constantes, vales úmidos, solos férteis e um ambiente privilegiado de floresta. Então, assim, essa região, ela tem, um convite, inclusive, para vocês, né, aí do Rio, para visitarem, né, a região do Cariri. Ela é muito, muito apreciada e os viajantes do século XIX que passavam por aqui, eles sempre tinham um olhar de elogio para a região. Eu quero também chamar a atenção que eu não sou dessa região, tá? Eu sou pernambucana, é outro estado, o estado vizinho aqui, é totalmente diferente. E quando eu cheguei aqui, eu vinha, inclusive, com um olhar assim preocupado, achando que era quente, coisa e tal, porque eu não tinha o hábito, né? Eu não conhecia de visitar essa região. E, de repente, quando eu chego aqui, eu me deparei com uma situação bem interessante, achei o clima muito bom, e parecido, inclusive, com o clima do local onde eu nasci, que é uma cidade fria, não é? E gostei já assim. Já cheguei, já gostei e já comecei a me interessar pela região para fazer os estudos, né? Então, a Chapada é esse condicionante, né? Para que a região ela tenha essa condição. E aí eu tenho uma foto assim de longe, né, de uma parte da Chapada do Araripe, né? E uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que aqui possui uma das mais importantes bacias sedimentares do mundo, onde estão presentes fósseis, né, do período Cretáceo inferior. Essa libélula, ela é um dos símbolos, né, aqui, porque nós temos a Universidade Regional do Cariri, URCA, ela tem um museu de paleontologia, recebe paleontólogos do mundo todo para pesquisar, né? E tem uma quantidade imensa de fósseis, e é muito interessante conhecer o passado da Terra a partir, né, desses testemunhos que são os fósseis, né? Bom, então, assim, apresentando mais ou menos para vocês o que é a região, eu queria também chamar a atenção para a questão da história, né? Essa região, no passado, ela foi habitada pelos índios da nação Cariri. Por conta dessas terras extremamente férteis, eles procuraram os cursos dos rios, chegaram aqui, né? Depois tem a conquista dos colonizadores, que remonta ao século XVIII, com a chegada dos colonizadores que vieram do estado de Pernambuco, da Bahia, do estado de Sergipe, né? Eles chegaram a essa região com o objetivo de ocupar a terra para pecuária. Só que, quando chegaram aqui, eles encontraram essa região propícia, um solo propício para o cultivo da cana-de-açúcar, né? E exterminaram os indígenas, né? Também organizaram os aldeamentos sob a responsabilidade dos missionários capuchinhos,
né, se estabeleceram, e também nessa região apareceu veios de ouro e criou-se uma mineração bem perto daqui de uma cidade bem próxima aqui de onde eu estou, de Barbalha, em Missão Velha, e essa mineração foi efêmera e chegou também uma mão de obra africana para essa mineração. De modos que, quando eu estou falando tudo isso, para dizer que esse solo fértil, a chegada de mão de obra africana, a cana-de-açúcar que permitiu a produção de rapadura e vender para outros lugares e chegar a outras pessoas, toda essa movimentação formou um caldeirão cultural aqui na região. E muitas manifestações foram evidenciadas, né, nas celebrações, nos ofícios, saberes e fazeres do povo, né? E essas manifestações, elas acabam aparecendo, né, nas manifestações, nas expressões de cultura popular. E aí, quando eu falava que participei do processo, né, que fez o inventário para o registro da festa do Pau da Bandeira de Barbalha como um patrimônio nacional, eu trago essa imagem aqui, né, que é essa festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa festa, é uma festa emblemática. Quando esses carregadores, que são pessoas simples, que vendem carne, são marchantes, né? Eles, no dia que vai anteceder a festa, eles vão a uma floresta 15 dias antes, mas no dia da louvação ao Santo Antônio, eles vão à floresta, que 6 quilômetros de distância, numa mata onde eles deixam esse tronco, que geralmente é uma madeira de lei, pesa 2 toneladas, e eles trazem nas costas esse mastro e fazem o hasteamento na frente da Igreja do Santo, em honra ao padroeiro. Então, essa manifestação que é uma tradição bem antiga, que remete aos cultos agrários, sabe? Aos antigos celtas, mas que chega com a colonização, absorve elementos indígenas, elementos também africanos, ela hoje é uma coisa fantástica, né? Então, ela é uma mistura. Esse é um dos elementos, né, culturais daqui da região. Essa festa é em Barbalha, na cidade onde eu moro. Por isso que, quando eu cheguei aqui, e fiquei assim, muito encantada com esses elementos patrimoniais que eu fui conhecendo. Um outro elemento que também tem em Barbalha e tem em toda a região são os grupos de penitentes, que se autoflagelam, né, durante a Semana Santa, nos cemitérios, e cantam benditos, que são cantos assim, semelhante ao canto-chão, também com uma tradição que, se a gente for buscar no tempo longo, a gente vai encontrar também na Idade Média, se assemelha muito às Irmandades Flagelantes, porque eles se disseminaram mais aqui na região, no período do cólera, não é? Houve uma epidemia de cólera, e foi justamente nesse período que eles começaram a se difundir mais, não é? Isso chega com a colonização, mas na epidemia do cólera no século XIX, já no final do século XIX, foi quando houve uma difusão maior. Além de irmandades de penitentes, temos bandas cabaçais, que eles tocam com instrumentos produzidos por eles mesmos, né? E é um ritmo bem nordestino e bem tradicional, essas bandas cabaçais. Então, aqui tem muitas bandas cabaçais.
além das bandas cabaçais, tem grupos de reisados. Então, vocês estão vendo como é que, assim, essa amálgama, e essa amálgama que foi chegando, foi se misturando, e foi aflorando, assim, essas manifestações. Então, os reisados também, que são do ciclo natalino, são festas do ciclo natalino. Além dos reisados, as lapinhas também, que são danças que são feitas por crianças no período do Natal. Tem uma outra dança que surge nos engenhos, que é o maneiro-pau, os cabras dos engenhos batendo e cantando, tirando versos. Além disso, na cidade vizinha, aqui de Barbalha, que é aqui dentro da região do Cariri, nós temos as romarias do padre Cícero Romão Batista. Eu também não sei se vocês conhecem, mas é um santo da devoção popular, que não foi canonizado pela igreja oficial, né? Ele foi, inclusive, afastado da igreja por causa de um milagre, que ele foi da hóstia para uma beata, na época, no final do século XIX, e sangrou a boca dessa beata, e por conta desse sangue precioso, começou a atrair romeiros de todos os lugares do Nordeste e também do Brasil. E então essas romarias, elas são constantes. Aqui a gente tem uma multidão de pessoas lá na frente da igreja onde o santo está sepultado, né? Foi feito uma imagem, né, grande do Padre Cícero, e é um monumento turístico, mas também religioso, porque esses romeiros do Padre Cícero, eles sacralizaram os lugares por onde o Padre Cícero passou, e eles, nessa devoção, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma foto que eu fiz eles acreditam que as pedras do local onde eles chamam de Santo Sepulcro são sagradas, então, nessa crença, os romeiros passam no meio, nessas frestas, assim, e se sentem que estão purificados. E, às vezes, eles dizem que, quando passa, tira o pecado. Tem umas pessoas que são mais cheias, mais cheinhas, e se engancham aí, mas não conseguem passar, aí fica aquela complicação, querendo passar de todo jeito, porque eles acreditam que estão purificados. Então, são pedras sagradas. Nesse mesmo caminho que tem essas pedras, aí, olha, eu fotografei essas romeiras, isso foi em 2005, essas fotos que eu fiz, essas romeiras pegando pedras do chão sagrado para fazer chá, né, para curar as doenças. Então, assim, a gente começa a ver que o Padre Cícero, essas romarias, houve a chegada desses romeiros que também vieram morar no Juazeiro, eles começaram a trazer os elementos culturais dos seus lugares, e aqui virou esse celeiro cultural, como tem alguns estudiosos que dizem que é o quê? Aqui é um caldeirão cultural, né? É como se fosse um caleidoscópio. E o Padre Cícero, né? Aqui só mais uma imagem de uma das missas de despedida dos romeiros, que eles benzem o chapéu de palha. É muito comum romeiro do Padre Cícero usar chapéu de palha. E o Padre Cícero, ele convidava na época, não é, que ele fazia as pregações e que esses romeiros vinham, ele dizia assim: tragam sua arte para o Juazeiro. Então, as pessoas, arte no sentido de trabalhos manuais que eles faziam, que viessem para o Juazeiro, e lá ele achava uma forma de vender, né? Porque na pregação ele dizia que as pessoas comprassem o trabalho de um, de outro, e assim o Juazeiro se desenvolveu, que hoje é uma cidade muito grande. E entre essas artes do Juazeiro está a arte na madeira. Então, aí eu estou mostrando um escultor, não é, que o trabalho de madeira aqui no Juazeiro é muito, muito, muito apreciado no campo da arte mesmo, por galerias que mandam buscar esses trabalhos para vender, e para museus também, né? E uma outra forma de arte aí, de um artista que inclusive já faleceu, mas que tem a arte dele bastante reconhecida, o Manuel Graciano.
E, além da arte na madeira, a gente tem também a literatura de cordel, né? Para chegar onde eu estava querendo. A literatura de cordel, que também foi... tinha um vendedor ambulante, tá? Que comprou títulos lá em Pernambuco, lá em Recife, trouxe para o Juazeiro, e a tipografia, que ele deu o nome de Tipografia São Francisco, se tornou a maior do Brasil, e começou a vender cordel para o Brasil inteiro. Os títulos que ele comprou, ele foi reproduzindo e também foi ampliando aqui, foram escrevendo, alguns artistas foram chegando, alguns cordelistas, escrevendo o folheto, e o Juazeiro se torna um centro muito grande da literatura de cordel, que hoje é uma referência também nacional, registrada pelo IFAM, né, a literatura de cordel. Vejam só, essas imagens que eu coloquei aí, essa que está lá em cima, As Grandes Aventuras de Armando e Rosa, conhecido como Coco Verde e Melancia, isso é um clichê de zinco, não é de madeira. Essa primeira aqui, que tem História de Zezinho e Mariquinha, é um clichê de madeira, de xilogravura, que foi feita aqui no Juazeiro, porque faltaram esses clichês de zinco e não tinha como comprar, e aí o dono dessa tipografia começou a encomendar para esses escultores da região para fazer xilogravura. Muitos nunca tinham visto uma xilogravura. E eles começaram a fazer o clichê de madeira. E não é que o Juazeiro ganhou uma escola, a partir daí, uma escola de xilogravura popular, tá? A minha tese de doutorado, eu trabalho com xilogravura mesmo, o estudo dela quando ela se torna arte, quando o Paulo Quinaus foi o meu orientador, né? Eu trabalhei com cultura visual. Então, agora, para chegar ao tema da fala, primeiro eu quis fazer essa contextualização para a gente entender um pouco desse caldeirão cultural que é a região, e dizer que o tema de assombrações, né, que o tema da dissertação foi oralidade, memória e tradição nas narrativas de assombrações na região do Cariri. De onde surgiu, né? Como foi que eu me inspirei nessa questão e por que eu fui buscar uma coisa que é um elemento do cotidiano, que está ao nosso alcance, né? Mas ele só se torna objeto de estudo quando a gente lança um olhar investigativo, né? E como é que eu cheguei a ele? Através da arte, através do artista. Foi exatamente um artista de xilogravura que me apresentou esse universo fantástico, que eu já conhecia também, algumas narrativas, mas nunca me passou pela cabeça estudar. Como eu estava estudando patrimônio, como eu estava investigando essas questões, esse artista já vai aguçando a mente da gente, e aí esse artista do Juazeiro, ele vem e me apresenta um álbum de xilogravura que era Assombrações do Cariri. Aí eu achei interessante aquele álbum que ele me apresentou, conversei com ele, né? O álbum é feito de 15 pranchas, o álbum que ele apresentou, uma narrativa com imagens, né? Totalmente desvinculado do folheto de cordel, tá? Foi uma outra forma que se encontrou para vender a xilogravura separada do cordel. Ele mede mais ou menos 20 por 16, e esse escultor, ele é do Juazeiro, e aí ele deu formas, no álbum é o Nilo, né? Ele deu formas a entes do imaginário, almas do outro mundo, né? Almas penadas, burro assustado, que dizem aqui, quando a gente vai procurar essas narrativas, que o burro ele vê coisa do outro mundo, e a pessoa, aqui nessa imagem, tem uma mulher escondida atrás de uma árvore, porque ela está sabendo que o burro está vendo alguma alma,
sabe? Então, essas coisas foram me chamando a atenção quando eu conversava com o artista que ele ia me apresentando. Aí, essa outra, que ele dizia, olha, isso aí é um rezador que está orando, e a alma está aparecendo para ele, tá? Depois tem uma outra imagem, que é o pai da mata, é uma entidade que eles contam, que toma conta da mata, que ninguém pode entrar, que quando chega lá, o pai da mata, ele mata as pessoas, né? Eu até trouxe umas narrativas assim. O Papa Figo, que eles dizem que é um velho doente, que pega as crianças, mata para tirar o fígado da criança, né? Essa outra imagem é de botija, é uma imagem que a pessoa está indo buscar, recebeu em sonho uma doação de alguém que morreu, que guardou moeda de ouro dentro de algum pote em algum lugar, e aí aparece para a pessoa, e a pessoa vai tirar. Só que quando vai tirar, aí os demônios não querem que aquela alma se salve, porque na hora que tirar a botija, aquela alma se salva. Essa que é a história, né? E aí essa pessoa está indo tirar essa botija, e os demônios estão aparecendo para ela. Então, aí a assombração de botija, né? Para que ele não tire a botija e aquela alma se perca, né? Isso aí também é uma assombração, um fogo, tipo fogo-fato, que aparece, né? Essa outra prancha é uma rasga-mortalha, uma espécie de ave que voa e, quando chega em cima de alguma casa, ela faz um barulho como se estivesse rasgando uma mortalha de uma pessoa, e que alguém daquela casa vai morrer. É um agouro, né? Um mau presságio. E, então, essas histórias, essas narrativas, vieram, né, para esse trabalho do artista, que estava fazendo uma encomenda para uma universidade, para a Universidade Federal do Ceará, para o museu de lá. E, quando ele estava fazendo a encomenda, que era sobre as lendas, aí ele pensou, e se eu fizer também das assombrações? Aí ele veio me mostrar, e eu achei interessante o álbum, comprei o álbum e fiquei refletindo. Naquele momento, os alunos do curso de História da URCA, né, que eram bolsistas desse projeto do IFAM que eu acompanhava, né, que era o Projeto Cariri, que ele terminou com a festa, fazendo o registro da festa como patrimônio nacional, mas ele tinha também uma banda cabaçal dos irmãos Aniceto, o ofício daquele artista que eu falei lá, o Manuel Graciano, daquela obra de arte que era toda cheia de uns pontinhos assim, e também o Juazeiro do Norte, com esses lugares sagrados, que eu também apresentei para vocês. Nós estávamos fazendo esse levantamento, esse inventário, para que o IFAM fizesse o registro no Projeto Cariri, da região como um lugar, né? E aí, 2 bolsistas do curso de História desse projeto, que eram meus alunos, vieram perto de mim e disseram, professora, vai ter a Semana de História e a gente estava querendo fazer uma exposição. Aí eu lembrei, eu disse, gente, eu tenho um álbum aqui tão interessante que fala das assombrações do Cariri. De repente, a gente podia ler Gilberto Freire, que tem as assombrações do Recife Antigo, e pensar como é que a gente fazia uma exposição com esse material. Mas o ideal seria se nós pudéssemos fazer entrevista com as pessoas da região, né? Para indagar a possibilidade de, assim, essas transformações que têm ocorrido, sociais, culturais, com o tempo. Essa crença ainda existe, ainda tem quem acredite nessas coisas aqui, né? Então, os velhos, assim, ainda repassam essas narrativas, e aí eu participava de um grupo de pesquisa, o IMAGO, na URCA também, um laboratório, que inclusive tinha sido financiado pelo CNPq, e a gente tinha cineastas, pessoas de várias áreas, que nós trabalhávamos de forma interdisciplinar. E aí a gente organizou um roteiro muito rápido e muito simples, a princípio para ver
Só essa questão. O que era que a gente ia encontrar? E os 2 bolsistas saíram e encontraram nesses mestres da cultura essas narrativas. Evidentemente que, como é que a gente fez? Nós entrevistamos os mestres da cultura, que tinham mais de 70 anos, e outros velhos também. Eles falaram para falar das suas experiências com as assombrações que estavam no álbum, a gente selecionou algumas, não é? E as entrevistas eram semi-estruturadas, fazia uma pergunta dessa experiência, mas deixava livre. Foi justamente ter deixado livre que eu depois peguei alguma desses elementos e fui buscar para aprofundar e fazer o mestrado sobre isso, não é? E assim, essa exposição que está aí, aparentemente simples, ela teve um resultado surpreendente. Por quê? Quando nós divulgamos a mídia, divulgamos no site da universidade, mas aí veio mídia televisiva, veio jornais, vieram as escolas, e os alunos da universidade, e as pessoas, e eu ficava impressionada, porque a gente, além dessas imagens, a gente colocou um vídeo, que aí eu passei para o professor Mário, e ele colocou, não é, já para vocês, para acessarem. E as pessoas assistiam esse vídeo e olhavam as imagens do artista, e daí a pouco gerava uma discussão entre as, sabe? Foi muito interessante. O resultado foi surpreendente. E foi isso que me chamou a atenção para ampliar. Um professor de São Paulo, da Universidade de Sorocaba, também viu e disse: você vai levar para São Paulo essa exposição. Eu digo: nossa, que exposição vai fazer sucesso. E aí nós levamos para São Paulo, né? Ficou lá na Uniso, na biblioteca, na Universidade de Sorocaba, e o curso de teatro, o professor mandou me chamar para ir falar para o curso de teatro também, sobre essas narrativas. E assim foi bem interessante. O que eu pensava assim, naquele momento da receptividade do público, ela deixava transparecer o quê? Que essas imagens, né, elas partilhavam com a oralidade a condição de serem simbólicas, tá? E portadoras de significados para além do que estava ali. E, né, foi por isso que eu me interessei tanto. Elaborei o projeto para levar para o mestrado. As fontes seriam o quê? Os testemunhos orais, evidentemente que eu ampliei, né? Nós fizemos poucas entrevistas nesse momento, mas aí depois, no mestrado, eu ampliei as pesquisas, e outras narrativas vieram além do álbum, tinham outras narrativas, né? A estilogravura também eram fontes. A literatura de cordel, que retroalimenta, né, esse imaginário e essas narrativas, e os estudos dos folcloristas. O folclore, ele veio a mim, né, por Thompson, porque aí, veja só, o objetivo mesmo era o quê? Historicizar o conteúdo dessas crenças que se difundem, que se constroem, né, nessas narrativas, nesse universo cultural de longa duração, a partir da região do Cariri. Mas o que foi? Thompson me inspirou, me ajudou a ver em que sentido, né? No texto dele, Folclore, Antropologia e História Social, quando ele diz que ele faz uma referência nesse texto à compilação dos folcloristas como subsídios muito importantes para o trabalho do historiador. E ele faz a partir da experiência própria. Ele conta que na busca, ele vai dizendo que na busca de fontes sobre costumes e as suas significações, ele acabou se voltando para a compilação dos folcloristas. Mas ele diz que eram elementos de muito, essas compilações eram de bastante valor, de utilidade, mas que o historiador deveria usar com cautela, né? Porque a metodologia utilizada pelos folcloristas estava dissociada do contexto.
E aí, nas indagações sobre os fenômenos, né, eles raramente, eles procuram a função ou o uso recorrente, né, daquelas manifestações coletadas. Aí, Thompson, nesse sentido, né, pela experiência dele, ele me ajudou a entender o quê? Que trabalhar com essas fontes, né, para a contribuição da construção histórica, era preciso que eu tivesse cuidado naquele momento. Tenho que ter cuidado para usar, porque eu teria que reexaminar e inquirir novamente, né? E aí ele diz que quando a gente faz isso, o que é que vai acontecer? A gente pode recuperar costumes perdidos e as crenças que as embasaram. Então, essa contribuição de Thompson foi uma chave para a minha reflexão naquele momento, né, sobre os folcloristas. E foi em Câmara Cascudo, né, um folclorista bastante conhecido no Brasil, que eu fui me inspirar. Ele tem uma obra muito vasta, e também os folcloristas da região que participaram da comissão do movimento folclórico nacional na década de 50, entre 50 e 60, e o que eles escreviam, não é? Como eles compilavam. Então, eles foram muito importantes. E aí as questões, né, que foram propostas para o mestrado, assim, quais os conteúdos históricos que subsidiaram essas práticas, né? O que elas representam e por que elas podem oferecer uma possibilidade de entendimento da história local, tá? Sobre os sujeitos. E aí essas questões, elas que moveram, né, o meu trabalho. Evidentemente que eu trabalhei com alguns autores, que eu acho que o texto foi passado para vocês, com o Raymond Williams, com o Ginsburg, que me ajudou bastante, não é? E aí eu organizei em 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu dei o título de Tramas Residuais do Imaginário Pagão nas Narrativas de Assombração, né? Porque nesse primeiro capítulo eu mesma selecionei por temas. E aí, nesse, eu peguei elementos que foram de um imaginário, elementos que tratam de um imaginário redesenhado, né, no período moderno da história europeia, e que foi se transformando ao longo do tempo, né? E aí eu fui buscar esses resíduos, elementos que se formaram no passado, mas que ainda estavam ativos no processo cultural. Um elemento vivo. E aí eu tratei de Aparições do Diabo, a Metamorfose de Lobisomem, Procissão das Almas, no primeiro capítulo. E achei... Por que eu botei lobisomem, diabo? Porque, assim, tem uma ligação nessas narrativas, quando a gente foi analisar, né, a partir das fontes e da memória, e depois a gente ia buscar nos textos, a gente encontrava uma ligação, né? Uma ligação entre o lobisomem e o diabo, né? Nas narrativas. O vídeo, eu passei um vídeo até para o professor, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo ver se ele roda aqui, mas eu não sei se tem som. Vamos ver, vou clicar aqui. Não, espera aí. Ó. Por enquanto está sem som. Mas ele é sem som. Então tá. Vai começar uma música, aí eu digo, se vocês não estiverem ouvindo, aí a gente para Tá. e... É rapidinho o vídeo. Dá para ouvir?
majestoso pontal, feito pela natureza em forma de um pedestal, de vista assim tão bacana, para a Vila de Santana já era o nosso postal. Mas ali tinha uma gruta, falada em todo o sertão, onde o diabo aparecia em forma de assombração, e o vento da meia-noite nessa encosta dava açoite parecendo um furacão. Na gruta mal assombrada se ouvia choro e gemido, o diabo soltava fogo, fazendo grande alarido, e a serra se estremecia, e todo o povo temia ser pela gruta engolido. O primeiro padre contava que tinha essa assombração aí no portal. Tinha um buraco grande, uma critéria bem grandona. Lá, por sinal, eu vi ganhou um pouquinho aí, como olha lá. Aí aparecia essas assombrações, 2 canos. Só que era assombração mesmo. Não era conversa de dizer, não. Era o pessoal que assombrava, passou daqui e assombrava. Aí foi aos ouvidos do padre, convidou o povo, então, zira aí. O padre, então, aí, tá, aí, ele ficou a pena nisso. Quando está dizendo nada, desapareceu a assombração. Aqui teve, isso aqui, que tirou do pilão 7 anos, por causa que estava mais muito, chamado na noite, aí no caminho foi ó. Aí quando chegou lá, disse o pai dele. E professor, ainda comeu a carne lá em casa, namorando, e mandou para comer. Aí ficou com mais, foi matar. Mas não estava a morrer, disse que ele era tirar para o prisão 7 anos, e quem matasse ele, que estava morrendo no lugar dele. Aí disse que ele passou por aquele terreno, não. Eu só não podia que o menino cresceu. Mas não ouviu isso. De sempre que falou isso para mim. Eu estava aqui com o pai, virava a mesa, dava com o outro, virava a mesa. Aquele pronto, vai ser na frente, tá? Não tem mais coisa, não, mas já existe, eu vou dar tudo que pergunta. Eu quero falar isso, mas me deixa aqui. Aqui ela vai ser evidente e tira a filha das crianças, tira a filha que morre, tira a filha de quem puder pegar. Porque eu filho, era uma pessoa que tirava o filho das crianças. E era uma coisa muito bem importante das crianças, da filha, coisa querida, crianças, fazer aquilo, para fazer de outono. Daí, nós tínhamos muito medo. Então, entregando medo. O pai da marca existe. Eu não sei o material de hoje. Antigamente, o meu pai mesmo viu um pai da mata, né? Ele caçou um piquinho em Ribeira da Serra e viu um pai da mata. Mas é que não tem mais nada, não está fácil, mata, é a Amazônia. Mas essa serra do jeito que ela vai aqui, ela atravessa todo o estado. Quando ela chega na cidade da Amazônia, ela vai por isso. Aí eu precisava. Ele contém casco no corpo, assim mais ou menos que nem
que nem ele falou, era assim que nem o casco de um peba, né? Que o casco de um peba, ele tem aquelas enroscas, né? Ele diz que ele era todo coberto de casco. E o olho dele é só um olho na testa. Aquele que nem a lanterna, né? Na testa dele. Não tem um olho assim que nem nós, não. O olho dele é na testa, só um olho. Além de ser feio, ele dá vida às pessoas que vai morrer, quando aquelas pessoas estão doentes. Aí vai ser pedir, quando meu filho canta em cima daquela pessoa, é avisando que ele está perto de morrer. O Procório escreveu, o Procório está tão Procório que eu assisti. O Procório contar os pais, os avós, também assistido por mim, e o Procório não está sendo só postado. O Procório está sendo ainda feito. Pela aí você vai no sertão, escreve-se lá, né? Esse aí foi o Procório do sertão de antigamente. Eu sei que o sertão de hoje está muito diferente, mas a história é preciso ser contada a vocês. Pela chaga de Não é que isso, né? Então, a gente pode ver, né, que eles contam as narrativas e eles dizem assim, o meu pai, por exemplo, o meu pai viu um pai da mata, né? Aquela senhora, ela disse, a gente colocou só isso no vídeo, mas o que é que ela conta para a gente? Que ela levou uma pisa da caboclinha, porque ela não, uma vez foi na mata sem deixar fumo. Então, assim, a maioria deles, quando não era eles mesmos que diziam que tinham passado por aquela experiência, sempre era o pai, alguém que eles conheciam, que tinha passado aquela narrativa para eles. E eu queria também deixar registrado que quase todos morreram. Essas pessoas que foram entrevistadas, isso aí foi em 2010, por aí, 2011, né? E a maioria deles já se faleceu. Para encerrar, né, falta pouca coisa, que aí eu não vou falar de tudo, só mostrar assim, com relação a essa questão do diabo, né, da aparição do diabo na Serra do Cancão, que a gente viu aquele primeiro senhor dizendo, que era 2 diabos com o cordel, né, o folheto e o narrador contando aquela história, né, que fala sobre a aparição do diabo. Esse senhor, ele diz que foi em 1901 que aconteceu essa história de verdade e que o padre, na época, botou uma cruz. Mas quem organizou o movimento para que se colocasse foi o avô dele. E, por conta disso, eles colocaram aquela cruz, a cruz ficou lá e a família tinha o maior orgulho de ter participado, do avô ter participado daquela cruz, de fazer aquela cruz e de ser colocada lá, né? De fincar naquela colina, né? Só que um raio destruiu, mas eles foram lá, refizeram, né? Uniram os pedaços e foi colocada uma outra cruz. Mas essa primeira, eles têm aquela ligação com essa primeira e ela foi amarrada na outra. No braço da outra foi amarrada essa cruz, a primeira cruz, que é no século, né? E aí,
a gente se perguntava assim, quais os conteúdos que elas expressam, né? E como que a gente pode entender um pouco sobre a história local. Aí a gente vai para a catequese, né? Os jesuítas, eles pregavam esse costume da cruz, de colocar uma cruz, de fincar uma cruz. E os capuchinhos também foram muito influentes aqui na região, e a região foi muito marcada por essas pregações, por esses missionários depois, né? E de pregar muito essa coisa entre Deus e o diabo, essa luta constante entre Deus e o diabo. Tanto é que Laura de Melo Souza também, eu trabalhei, eu li na época para organizar isso. E aí a gente começou a encontrar nessas narrativas traços residuais da Idade Moderna Europeia, né? No período em que o inferno e seus habitantes eles passaram a tomar conta da imaginação dos homens do Ocidente. Lá em Delumeau também, que a gente trabalhou com ele. E aí o folheto, esse folheto, ele retoma essa memória. Veja só, esse folheto ele já foi feito bem em 1996, mas ele retoma a memória antiga, né? Só que ele tem uma intencionalidade política. Ele apresenta a história do diabo, né? Ele apresenta essas questões, mas perpassa disputa pela ocupação daquele espaço como monumento turístico. O prefeito que encomendou a ele o cordel para ele contar a história do diabo no passado, estava botando um novo cruzeiro bem mais alto, lá naquele pontal, que ficou chamado Pontal da Santa Cruz. E ele queria chamar a atenção e ele usa essa narrativa, tá certo? Essa narrativa do passado para tornar aquele lugar como um lugar sagrado, que também ficou sendo um lugar onde as pessoas procuram para fazer oração, porque diz que o diabo foi embora, né, depois que botou a cruz, e esse prefeito, para ganhar a visibilidade, ele chama o quê? Ele encomenda a um cordelista, né? E aí o poeta fez esse cordel, né? Usa essa narrativa para apresentar esse novo monumento da cruz com o prefeito, né? E aí nesse dia teve missa, no dia desse folheto, quando ele foi lançado, teve missa para inauguração, a substituição do novo pelo velho, mas os donos do velho, a família que fez o primeiro cruzeiro, não permitia que tirasse aquele de lá, ele teve que ficar, aí ficou lá fincado no chão, esse antigo, mas aí tomou à frente esse outro maior. Então tem essas disputas lá, né? E aí ficou o novo prefeito intitulou esse novo monumento de A Cruz do Século. Então, a gente vê nessa narrativa embates, né? Embate entre representação do mundo que são determinadas por interesses de grupos, né? E que se investe como a igreja de capacidade de lidar com o sobrenatural, e para plantar também a ideia, no caso da igreja, de colocar o cruzeiro e mostrar que a igreja está ali presente, sabe? Tem toda essa disputa aí por trás, essas questões, né? E aí se transforma num lugar sagrado. Hoje é um símbolo distintivo da comunidade de Santana. Quem visitar essa imagem que eu coloquei é uma imagem atual, né, em cima da Chapada do Araripe. E nessa cidade agora tem uma santa, apareceu uma santa que já foi beatificada e que vai se tornar, se ela for canonizada, vai se tornar a cidade de Santana como um lugar de visitação também da igreja oficial. Mas esse espaço já é esse espaço que é bastante procurado, né? Com relação ao lobisomem, a gente toma como base também aquela imagem do xilógrafo, mas na análise dos elementos, a gente foi buscar nos folhetos de cordel. E aí, no cordel, a gente pegou um deles, que é um cobra-choca
o apelido dessa pessoa que cobra choque, ele era uma pessoa que era investido de elementos bons, né? Do lado bom. E o lobisomem é investido de coisas do mal, né? É assim que é repassado a narrativa. E se tornar lobisomem, geralmente é o quê? Castigo de Deus. Naquele vídeo, a gente viu aqueles velhos, aquela senhora também velha, contando a narrativa, dizendo que foi um filho que levantou um falso testemunho contra a mãe. É a narrativa de um Vicente Finca daqui da região do Cariri. Né? Cada um conta a mesma história. A gente procurou em várias cidades e a história é a mesma. E por isso que a gente saiu juntando assim alguns pedaços para montar a mesma narrativa. Né? Então, nesses depoimentos, eles apresentaram que virava lobisomem por castigo de Deus. E aí a gente começou a ver que é um elemento residual que também é elaborado num tempo longo, um elemento em jogo na dinâmica cultural, né, pela permanência. E, de acordo com Williams, ele está numa estrutura com a noção de estrutura de sentimento, ele é o residual. Aquilo que foi feito no passado, mas está ativo, né, na cultura, como elemento vivo. Né? Nesse folheto, os elementos que a pessoa que vai dominar o lobisomem tem são elementos bons. Ele usa cruz, ele usa oração, sabe? E aí a gente começa a entender que tem essa coisa dessa luta do bem contra o mal. E na variante que a gente observou em Carlos Ginzburg, nos Andarilhos do Bem, a gente vai encontrar, quando ele apresenta a questão da feitiçaria entre o final do século XVI e a metade do século XVII, né? Através da análise dos processos de Inquisição, nos estudos ele faz alusão ao processo de um lobisomem lituano, em 1692. No processo, né, é um resquício da cultura oral pagã, que o Ginzburg nos apresenta, que foi difundida na Europa e revela, desde a aparência física do lobisomem, né, que dentro dos cultos agrários ele tomava o aspecto de um cão. A gente viu também essa questão do cão, aí a Serra do Cancão, porque ele é dois cão, ele diz, né? Cancão. Eu pensava que era um pássaro, mas ele não, é dois cão. Aí eu achei interessante, que seria dois cães, mas é cancão, dois cão que ele diz. Né? Então, o aspecto de cachorro, do cão, né, como uma função dentro do contexto histórico, a gente pegando o Ginzburg, né, quando ele apresenta. E o lobisomem, nesse texto do lobisomem lituano que Ginzburg apresenta, eles eram cão, ele era cão de Deus e inimigo do diabo. Olha, era totalmente o contrário. Né? Ele era cão de Deus e inimigo do diabo. Ele dizia que era protetor, né? Que os lobisomens era protetor dos homens contra o perigo, né? E garantia a prosperidade da colheita. Então, nesse contexto, ele não vagava assim, sozinho, como esse que a gente tem agora, no Cariri, que aparece, né? Ele vagava em Alcateia, e ele saía junto em Alcateia. E aí, Ginzburg, ele vai expor que essa confissão de um velho, né, que tinha mais de 80 anos e que dizia ser lobisomem, né, e que ele tinha sido perseguido por causa dessa revelação, de dizer que era lobisomem. Né? E aí ele foi interrogado pelos juízes da Inquisição, né, no período moderno, né, quando a Igreja Católica estava empenhada em tentar destruir essas crenças pagãs e dotá-las de outros significados. Né? E, em seguida, o depoimento desse velho, ele mostra que o combate travado pelos lobisomens visava a fertilidade dos campos, né? E era em favor da prosperidade da colheita. E aí deixa transparecer os rituais agrários. Né? Só que os juízes, eles perturbados
pedem explicação. Então, se os lobisomens não podem suportar o diabo, por que eles se transformam em lobo e vão para o inferno? E aí, a resposta dada pelo velho é que eles poderiam trazer de volta à terra tudo que os feiticeiros roubaram, o gado, os cereais e os frutos da terra, né? Então, esse mito demonizado na Reforma, ele foi bastante divulgado através de impressões, né, que orientavam armadilhas diabólicas, né? E essas impressões, elas estavam cheias de história de possessão, de lobisomem, de aparição de Satã. Então, essas experiências, elas mostram, né, que a trama, né, de um universo simbólico, da memória universal, que vai adquirir peculiaridade em cada região, que se constitui pela oralidade e que aparece de forma também modificada, né? É um resíduo que muda de sentido. Esses conteúdos que a gente foi buscar. Então, a gente usou muita coisa, a gente usou várias fontes, mas a direção foi essa. No doutorado é que eu peguei só a xilogravura, mas é isso. Obrigada. A gente que agradece, professora. Tem um último slide aí, não sei se é seu e-mail. É só meu e-mail. Tá. Eu posso parar a apresentação. Pode. Isso. Só queria, antes de abrir para o comentário, né, antes de abrir para as questões, comentários, além de ser um tema muito apaixonante, né, e a região é muito apaixonante também, né, a cultura, né, fiquei assim, morrendo de vontade de ir, de conhecer. Por um lado, assim, demonstra a nossa ignorância, né, como eu falei aqui no começo da aula, como é que a gente conhece muito pouco, a gente aqui do Sudeste, do Rio de Janeiro, que já foi capital, muita coisa aí eu não conhecia, né, da festa do pau, da bandeira e várias coisas assim, a gente tem muita ignorância em relação a isso, infelizmente. E eu queria destacar também só mais duas coisas. Um é que na aula de terça-feira, que também é Laboratório 3, que é mais ou menos um seminário de pesquisa, né? Funciona como um seminário de pesquisa. Eu acho que tem alguns alunos aqui da turma de terça-feira que estão aqui. Que a gente discutiu o Robert Danton, né? Um grande massacre de gatos, exatamente a questão das histórias da mamãe ganso e como é que é possível. Você fez meio que um caminho assim, não diria inverso, né? Mas é um pouco assim de ver o passado, as sobrevivências, as reminiscências do passado e as origens, né? Como você apontou, né? Uma região que tem diversos movimentos migratórios, diversas transformações, e como é que essas sobrevivências, né? E como é que ressalta que o Brasil é um país muito rico culturalmente, a gente não valoriza isso, né? Tradições que muitas já devem ter morrido na Europa e que sobrevivem aqui. Que é o que falam também de alguns cultos dos orixás, né? Que chega na África, praticamente não tem mais nada, e eles estão vivos aqui no Brasil ainda, né? Então, nos torna um país muito rico culturalmente. E a outra coisa que eu queria falar é sobre e aí especificamente para a turma de estágio 2, né? E mais para todo mundo que faz história, quer ser professor de história, eu achei seu trabalho, além do seu trabalho transparecer, né, uma paixão pelo tema, né, e uma curiosidade, eu só acho que se ressalta no seu trabalho, né, você quis conhecer, você quis se aprofundar no tema, eu acho que demonstra muito respeito também. Eu estava lendo sua parte de metodologia, né, que foi a parte, inclusive, que eu mais compartilhei com os alunos, né, eu botei as duas coisas, pedi para eles darem atenção especial para hoje, para a sua introdução, mas disponibilizei a dissertação como um todo. O respeito, né, que você procurou trazer, e acho que é um trabalho de um historiador, uma historiadora, ao trabalhar com memória, não é fazer assim, vamos falar mal de antropólogo, gente, mas não é fazer aquela coisa assim, os nativos estão dançando para a chuva, mas, na verdade, eu sei que eles estão fazendo o ritual, né? Você não fica ali tentando, assim,
qualificar e ficar inventando significado. Eu sempre falo isso. Gente, uma vez eu fui assim, eu li um material de um antropólogo que falou da festa de aniversário, do bolo, que o bolo ele reproduz o nascimento, que aí ele é composto de elementos, ingredientes do leite, o ovo, e aí ele vai no forno, e ao sair do forno ele reproduz o nascimento. Gente, eu falei, caraca, será que todo mundo que come bolo está pensando nisso? Né? A pessoa que faz bolo no aniversário pensou em toda essa associação, né? Então, o seu trabalho, eu acho que assim, é um trabalho que todos nós historiadores temos que ter, principalmente ao trabalhar com memória, né, esse respeito, essa dedicação, sem deixar de fazer a investigação, né? Porque você também não está só fazendo material descritivo, né? Você está ali cercando, como você disse, de várias fontes, né? Mas você está principalmente trazendo essa memória para o seu texto, essa oralidade, né? Os significados, né, das assombrações, de que maneira elas estão ali. Então, você toma contato com aquele universo, e por isso que eu acho que é uma forma muito respeitosa que você explica, mas é isso, você não fica ali ditando o que cada coisa daquela ali é. Isso que eu achei muito bacana do seu trabalho, e eu acho que todos nós, né, a gente tem essa turma que especificamente visa trabalhar com memória, com patrimônio, com museu e com sala de aula, né, gente? Então, assim, produzir esse universo de ao redor da sala de aula, tentar trazer isso, né? É possível, né? Eu estava conversando hoje na aula da Samara, na FRJ, sobre isso, né? A iniciativa do Rolê da Penha, que é uma iniciativa local aqui do Rio de Janeiro, no complexo da Penha, Vila Cruzeiro, que é entender a história do local, né? Entender a partir dos próprios alunos, os alunos procurarem seus pais, tios, avós, vizinhos, para descobrir a história do local. E aí surge muita coisa interessante a partir disso. Já falei demais, eu vou passar aí, professora, eu vou esperar os comentários e as questões. Aí responde o bloco, pode ser? Sim. Gente, a Ângela já se manifestou aí. Aí, quem quiser falar, gente, levanta a mão aí, por favor, tá? Para a gente organizar essa fila aqui. Pode falar, Ângela. Bom, boa noite, professor, boa noite a todos. Professora, eu queria que a senhora me esclarecesse que alguma coisa me chamou a atenção aí, porque eu fiquei muito curiosa que a senhora falou a respeito dos chapéus, né? Que quem fazia a romaria no Padre Cícero tinha que usar chapéus de palha. Eu fiquei curiosa em saber qual é o simbolismo disso, né? Por que eles têm essa tradição de usar o chapéu? Tem mais alguma, gente? Não. Mais alguém quer falar ou já passo para a professora? Cadê o Márcio? Vamos lá, Márcio. O Márcio sempre fala. Cadê Convocação, né? Foi convocado, Márcio. Eu tenho uma questão mesmo para colocar. Eu imaginava. Pode fazer, Márcio. A minha curiosidade é a seguinte: se a professora, nessa pesquisa, nesse estudo que ela desenvolveu, em todas as reflexões que ela pôde desenvolver a partir dos dados coletados e das observações feitas, se ela consegue perceber influência dessas crenças desse folclore, desses mitos, do lobisomem, se tudo isso, de alguma forma, além de contar a história de um povo, de uma comunidade, se ela consegue perceber nos dias de hoje alguma influência dessas crenças na organização social daquela comunidade, daquelas pessoas que vivem naquela região. Assim, tentando explicar melhor o que eu quero saber. Os povos indígenas, digamos, que vivem no território brasileiro, eles têm mitologias próprias de cada grupo, e isso influencia a sua forma de organização social e até política, embora estejam todos sob o
poder do Estado brasileiro. Mas, entre si, eles têm organização própria, têm influência dessas crenças. Nós mesmos temos influência na religião, no cristianismo, no catolicismo, nas nossas organizações sociais. Eu quero saber se nessas comunidades, esses valores mitológicos, folclóricos, essas crenças, além de serem crenças, além de contarem a história dessas pessoas e dessas comunidades, se isso chega nos dias de hoje, de alguma forma, influenciar na organização social deles, nas relações sociais deles e até mesmo na organização política regional. Se isso, de alguma forma, influencia politicamente, se isso, de alguma forma, por exemplo, numa eleição formal de prefeito, deputado, vereador, se isso tem alguma relevância na organização política dessa região. Vamos passar para a professora, para também dar tempo de... Pode ser, professora? Sim. Primeiro, a Ângela, né? Obrigada pelas questões que foram colocadas. A Ângela fala da curiosidade do chapéu, né? Pois bem, naquele momento, Ângela, o padre Cícero, quando ele chega, ele diz assim, que os romeiros tragam a sua arte para o Juazeiro. No momento que ele estava vivo, as pessoas se aconselhavam. O padre Cícero, ele era político também, ele foi o primeiro prefeito do Juazeiro, ele influenciou, ele ainda hoje influencia nessa política, né? Então, essa questão religiosa, ela está imbricada, essa questão do padre Cícero está imbricada na política do Juazeiro, certo? Mas, pegando o chapéu, não foi o próprio padre Cícero que criou a questão do chapéu. Como ele disse que trouxessem sua arte para o Juazeiro, e tem histórias que dizem que um determinado homem falou com um padre que sabia fazer lanterna. Lanterna tipo, eu não sei como chama no Rio, aqui é candeeiro, que a gente acende fogo, né, que coloca o querosene, o gás, e acende aquela lanterna. Ele disse, mas, padre, eu quero vir para cá, só eu que eu sei fazer. Ele disse, pois venha que você vai vender. E aí, na Romaria de Nossa Senhora das Candeias, ele difundiu que as pessoas levassem uma candeia na mão, tá? E a pessoa começou a vender. Hoje são velas que as pessoas levam. Mas o padre Cícero, ele tinha essa coisa de dizer, traga que eu vou difundir. E ele era muito ouvido. Então, os outros romeiros comprariam aquele material e ele assim ia difundindo o trabalho de uns e de outros. Num determinado momento, um dos padres que cuidou, que esteve à frente da igreja no Juazeiro, o padre Murilo, ele, talvez querendo imitar essa coisa que acaba... não é imitar, a palavra, eu estou usando a palavra errada, é seguir os preceitos do padre Cícero, né? Então, ele também construiu essa ideia para vender o chapéu de palha, porque o artesanato de palha é muito forte aqui na região. E, provavelmente, para que as pessoas que trabalham com palha possam ganhar um dinheirinho. O Juazeiro hoje é uma cidade desenvolvida por conta dessa questão religiosa, né? E aí... ele difundiu que os romeiros, o verdadeiro romeiro do padre Cícero, deveria usar o chapéu de palha. Então, o que acontece? Nessas romarias, todos usam chapéu de palha. Então, você viu aquela quantidade de chapéu? É que esse padre também criou uma missa para que, na ida, eles vão embora, né? Então, eles, embora do Juazeiro, quando eles passam 2, 3 dias durante uma romaria, eles participam da missa da bênção do chapéu. Aí eles compram o chapéu no Juazeiro. Ele não leva o chapéu, ele compra no Juazeiro. Aí benze o chapéu na missa. E aquele chapéu fica abençoado, entendeu? Então, tem essa bênção do chapéu. A região ela é muito cheia dessas nuances, por isso que essas influências religiosas, elas também estão presentes na questão política,
no Juazeiro, o político que usa o nome do padre Cícero, tá? Todos eles têm que usar, porque se não usar o nome do padre Cícero, ele corre o risco de perder a eleição. Eu vou só dizer para vocês que aqui na região tem muito aquela coisa assim, de aquela imagem do padre Cícero, aquela grande estátua, aquele monumento que apareceu aqui no vídeo que vocês viram, né? Durante as eleições, uma determinada candidata do PT, não faz tanto tempo isso, né? Digamos que há uns 15 anos atrás, ela estava ganhando, né? E por ser mulher, o Juazeiro nunca teve uma prefeita. E essa mulher, ela ganhou mesmo, assim, conquistou muito o eleitorado do Juazeiro. E as pessoas... Aí ela começou a subir nas pesquisas e estava muito próxima de ganhar. E aí a oposição espalhou um boato, que ela disse que se ganhasse, pintaria a estátua do padre Cícero de vermelho. E aí ela perdeu a eleição, tá? Então, tem essas questões, essas influências, assim, de usar a religião, de se organizar, certo? Isso é muito presente, na região. A pergunta do Márcio, né, é sobre essa questão dessa influência. Então, na organização social, nesses estudos que a gente fez, não é? A gente percebe que muitos desses elementos eles são utilizados também para dominar, usados assim para ter um determinado domínio. Se você não faz isso, vai acontecer isso, né? E assim, nessa organização social, aqui a região é muito conservadora, tá? Muitos elementos conservadores aqui estão presentes, e essas questões eu acho que perpassam, sim, nessas, como é que diz, nessa organização social mesmo da região. E nas eleições, quando o senhor fala, tem tudo isso, né? Viu a questão do padre Cícero. Então, falar no padre Cícero, no Juazeiro, falar mal do padre Cícero ou criticar alguma coisa do padre Cícero é perder a eleição na certa, né? Porque o Juazeiro ele é muito forte. E, às vezes, a gente pensa que nas outras cidades, porque tem umas rivalidades entre as cidades, mas, quando a gente vai olhar, está tudo imbricado, sabe? E eu acho que isso perpassa, sim. Só para complementar, então, eu já imaginava isso. Na realidade, o que eu fico pensando é que esses elementos da tradição, como lá na região do Cariri, como aqui no Rio de Janeiro, como em qualquer parte, né, do território brasileiro, existem os seus próprios elementos culturais, tradicionais, eles são, sem muita dificuldade, utilizados, e eu diria até manipulados pelos conservadores para manutenção do poder. Veja o exemplo mesmo que foi dado agora da candidata do PT, que vinha assim, com uma enorme aceitação. Bastou você manipular, através do que hoje se chama fake news, mas que sempre existiu, ainda que com outra denominação, de uma forma que seja contrária aos costumes ou às crenças daquele local, é o suficiente para você destruir. Quer dizer, serve para... Ainda fica muito aquela relação do bem e do mal, aquela coisa maniqueísta, né? Do céu e do inferno. Olha, não faça isso, que Deus vai te castigar. Isso é obra do demônio. E você vai adequando isso às características locais do lugar, por pessoas mal intencionadas, geralmente conservadores, geralmente pessoas que querem manter o poder. Então, me parece que isso ocorre também lá, né? Utilizam esses elementos em seu favor, em seu interesse próprio e em favor do conservadorismo, né? O que é contrário aos interesses mais genuínos da população. Era exatamente nesse ponto que eu iria tocar mesmo. E candeeiro, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos quando eu era criança, na minha casa nós chamávamos de lampião.
botava querosene e quando faltava luz a gente acendia aquele troço que normalmente tinha uma, como é que chamava, uma camisinha, um troço que colocava ali para poder acender, que normalmente o fogo sempre pegava ali, sempre estava errado, era sempre um problema. Candeeiro foi também uma expressão utilizada no refrão de um samba enredo de 2020, da Paraíso do Tuiuti, uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, que fica em São Cristóvão. E foi um samba enredo muito interessante, de protesto, um samba de oposição à discriminação racial. E falava do candeeiro, falava da luta social, antes da escravidão, hoje em dia, dos descendentes de escravos. Eles usavam no refrão a palavra candeeiro, acende o candeeiro, e foi um samba muito bonito. Era isso. Obrigado pela atenção, pela resposta. Eu que agradeço. E lembrar do samba da Ivone Lara, né? Cadê o Candeeiro de Vovó? Que também é um samba muito bonito. Mais alguém, gente? Doutora Samara, esteja à vontade também, se você quiser perguntar, comentar. Então, boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Mário Brum pelo convite, obviamente, e, assim, parabenizar a professora Sandra, porque, a mim, essas pesquisas, né, que vêm do Nordeste, elas têm um tom mais afetivo, né? Como o professor Mário Brum falou, eu sou da Paraíba, né? Sou lá de Campina Grande, da cidade do maior São João do mundo, né? Não é da família do prefeito, é preciso esclarecer isso. Por favor, Não bem tem nada longe. a ver com o prefeito. Bem longe. E tenho família também, justamente em Barbalha, tenho uma prima que mora em Barbalha. Assim, e todo esse relato, toda essa história me retomou muito a minha infância, porque eu já fui de romaria com as minhas avós para Juazeiro, né? Então tem toda essa questão. As minhas avós têm uma formação familiar, uma cosmovisão de mundo, na verdade tinham, né? Já faleceram, de cristã, e isso era tão forte, essa coisa da constituição identitária delas, com essa relação de fé era tão forte, que uma delas era, inclusive, evangélica, mas era devota do Padre Cícero. Legal. Né? Então, tinha essa relação também lá. Na casa das minhas avós tinha sempre as estátuas lá do Padre Cícero, mas o que me chamou a atenção também foi em relação a esses contos, né? Esses contos que vêm do imaginário popular, e um muito forte, que é o do Papa Figo, que é um conto que eu fui assustada por ele, os meus primos foram assustados por ele, e eu acho que os meus tios usam até agora, com os primos menores. Parece uma frase típica. Não vai para aí não, senão o Papa Figo vai te pegar, né? Então, assim, é uma coisa que permanece até hoje. Então, assim, a tua pesquisa, professora Sandra, me causa uma sensação realmente de encantamento, porque me parece que eu fiz um resgate da minha infância e vejo muito da minha família nesse processo, né? Tem uma outra coisa que eu adoro, que é desse lugar aí que você está. Eu não bebo refrigerante, mas tem um refrigerante que eu acho que é o único que eu bebo, que é a Cajuína São Geraldo. Então, todo mundo que for aí precisa experimentar a Cajuína São Geraldo. Mas eu tenho uma questão, assim, para pensar, voltada ainda para essa questão da religiosidade e tudo mais, mas também pensando nas questões da economia, da movimentação econômica do lugar. Eu sei que as romarias geram esse movimento, até essa questão da compra, né, dos chapéus, porque compram aí, né? O que mais? Quais são os outros elementos que essa questão da fé, né? Vamos dizer assim, e até do imaginário também popular, né? Sobretudo com essa relação dos contos. Como é que isso também tem alguma relação com a questão da economia do lugar? As romarias com a economia do lugar, não é isso? Quais outros elementos também? Eu sei que as romarias têm esse papel importante, né? Porque eu sei que tem muita gente que vai, são ônibus de vários lugares que chegam aí. Eu não sei se eu estou enganada, mas há muitos anos, quando eu fui, eu lembro que perto desse monumento que tem do Padre Cícero já tem uma feira, não sei se era uma feira, uma coisa assim.
E aí, quais seriam os outros elementos que também têm implicações, né, nessa questão econômica da cidade? Então, como eu falei logo no início que eu mostrei para vocês, o artesanato em madeira, ele é muito forte. No início, quando o padre Cícero ainda era vivo, a primeira imagem que foi feita dele foi feita de madeira. Eles usam madeira chamada imburana, né? Imburana. E aí é talhada a imagem na imburana. E se vendeu muito. Então, os imaginários. Depois é o artesanato em gesso, que é mais prático, certo? E aí nas casas, naquela subida do horto, onde o padre Cícero está, ele está no alto, e tem uma colina, é uma colina, né? Ele está lá no alto, e as casas das pessoas que vêm de fora, que dizem que aqui é a Terra Santa, e eles querem morrer na Terra, porque quando Jesus vier, vai julgar as pessoas na Terra Santa. Né? Então, aquela colina, que é a colina do horto, naquelas casas, no fundo daquelas casas, tem na frente é um altar. Todas aquelas casas têm um altar na sua sala, um altar com santos de gesso. E, no fundo, eles fabricam santos de gesso. Aí, tanto os santos de gesso, como o chapéu de palha, né? Como o artesanato em Flandre, sabe? Carrinhos de lata, malinhas. Eu tenho uma mala que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Essa mala aqui, ó, é uma mala que todo romeiro, ela é feita de papelão, tá? Ela é pequenininha, porque eu mandei fazer um material didático para trabalhar com a cultura local, e a ideia que eu tive foi começar com a própria mala, que já dá essa ideia de romaria, né? De chegar a mala e coisa e tal. E dentro dela tem um material didático que nós produzimos, eu e o professor Marcos. Essa mala, ela também é um objeto feito no Juazeiro e é bastante vendida, esse tipo de mala, né? Mas o gesso, a palha, tá? O gesso, a palha, o barro também, muita coisa de barro, sabe? São materiais que são vendidos, e agora material também religioso, né? Agora, durante muito tempo, o Juazeiro tinha o comércio de ouro. Muita gente no passado vinha para o Juazeiro e comprava ouro, dizia ouro do Juazeiro, que era um ouro mais fraco, é porque é banho, é folheado a ouro. Tá? Então, aqui tem o comércio também de folheado, que é muito forte, viu? E agora calçados também. Então, assim, a economia está muito desenvolvida, a região cresceu muito, ganhou um teleférico que você agora visita o horto, ele vai ser inaugurado como aquele bondinho do Rio, que é uma cabine fechada. É um teleférico com as cabines fechadas, sabe? Então, o turismo religioso está ganhando incrementos, e a região está se desenvolvendo muito. Então, assim, tem vários elementos que movimentam a economia do Juazeiro. E a cajuína a cajuína, os romeiros, quando passam, eles vão na fábrica de cajuína e levam os fardos de cajuína. Então, vir aqui a região e não levar um fardo de cajuína... É a mesma coisa que não ir. Que eu falei para vocês logo no início, que a região é uma região que se desenvolveu muito, a questão da cana-de-açúcar e a rapadura, que era o polo produtor de rapadura em Barbalha. A distância de Barbalha para o Juazeiro são 10 quilômetros, então é uma cidade dentro da outra. Há uma conurbação, né? E a gente nem sabe mais onde é que está em Barbalha nem em Juazeiro. Né? E as pessoas, os romeiros também, quando vêm do Juazeiro, passam no engenho ainda ativo em Barbalha para comprar rapadura e levar a rapadura de Barbalha, o mel do engenho para comer com queijo, né? E a cajuína São Geraldo. Estou quase vendo aqui na internet guia de viagem para ir para aí. Né? Passagem, como é que eu faço? Muito bem. Estou chegando aqui, estamos à disposição, viu? Por isso que o Darlan foi para aí, né? E não vai mais sair, né? Ah, não, ele adora, ele fala que adora.
Pessoal, mais alguém? Opa, boa noite, professor, boa noite, professora. Tudo bem? Então tá, Josailton, depois Adriana, tá? Tudo bem. Professora, queria saber só a memória da revolta popular que foi iniciada na época quando o Padre Cícero era ainda prefeito, se não me engano, não é isso? Sedição, Juazeiro. A revolta de 1914. Sim, sim. Qual é a memória disso? Se tem alguma memória ou apagamento? Como é que está isso aí? Ainda há no Ceará? Deixa só a Adriana fazer a pergunta, gente, aí a gente vai caminhar para o encerramento, tá? Lembrando que eu queria conversar rapidamente com vocês nos últimos minutos da aula, para a gente acertar algumas coisas, tá bom? Aí a Adriana faz a pergunta e eu passo para a professora. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, doutora Sandra. Eu fiquei muito emocionada. Na verdade, não é uma pergunta, pegando aqui o que a Samara falou. Eu me identifiquei muito com o texto, com a história. Eu tenho uma avó de 90 anos, que é do interior de Belo Horizonte, então acreditava. O pai dela via mula sem cabeça. Então, eu me identifiquei muito. E achei muito bonito o depoimento do senhor Antônio Lourenço, quando ele diz que o mundo não tem mais lugar para o encantamento. E eu vejo isso como uma crise da modernidade. E essa simplicidade me comove muito. E ver aquelas pessoas pegando a terra para fazer chá. A minha avó tem um crucifixo que era do pai dela, tem mais de 100 anos, um crucifixo de madeira. E quando eu era criança, ela lavava os pés do crucifixo e dava água para a gente beber quando a gente estava doente. Então, essa fé realmente é muito bonita, é muito emocionante. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigada, Adriana. Por isso que a gente trabalha com essa questão do imaginário, que é tão forte, não é? E que é real, né? O imaginário é real. E essa fé mesmo de você pegar a pedra e fazer o chá e ficar curado, né? Não é à toa que o Padre Cícero, se você visita os espaços sagrados e os espaços oficiais, onde as pessoas depositam ex-voto, né? Pés, cabeça, de madeira, de promessas mesmo que fazem para alcançar aquelas graças e depois eles vêm depositar. É muito grande essa questão da fé e é muito bonita essa região. Eu digo que é uma mina a céu aberto. Com relação à sedição de 14, a memória eu vou falar a partir de Barbalha. Como eu cheguei na região, né, nos anos 90, as pessoas de Barbalha não gostam do Juazeiro, não gostam do Padre Cícero. Algumas pessoas têm uma rejeição por causa da sedição de 14, que eles atribuem, né, que houve uma invasão em Barbalha por causa do Padre Cícero. E pessoas de famílias tradicionais, pessoas ricas, tiveram que ir embora, né, porque os jagunços que defendiam, que estavam do lado do Padre Cícero, invadiram a cidade, invadiram as lojas, tomaram, e os donos tiveram que ir embora, né? Foram embora para Pernambuco e guardaram essa raiva, essa mágoa do Padre Cícero. Muitos dizem que Barbalha foi destruída nesse período e não se desenvolveu mais por conta dessa sedição de Juazeiro, que foi essa luta que teve interna. Então, assim, isso é muito presente, essa memória é presente em Barbalha de uma forma muito negativa, né? E o canhão que foi utilizado nessa sedição de Juazeiro, ele foi encontrado, foi pegado aqui em Barbalha, foi tirado de Barbalha e foi levado para o Juazeiro. Hoje ele está no Museu do Padre Cícero. Mas, assim, a memória a partir de Barbalha é uma memória negativa. Aí eu queria também, só para finalizar, que existe uma, como é que diz, uma rivalidade
Em relação ao Padre Cícero, ele é do Crato e ele foi para o Juazeiro celebrar uma missa lá. Mas a cidade do Crato é compreendida como a cidade da cultura, e o povo do Juazeiro, que é um povo era visto na década de 50, né, e pelo clero oficial, né, e foi feito muito texto contrário ao Padre Cícero e os romeiros, que eram pessoas que não tinham... eram ignorantes, por exemplo, por assim dizer, né, não tinham estudo. E a fé no Padre Cícero era vista como uma coisa negativa, como um embuste. Então, por conta disso, as cidades ficaram rivais. O Crato se considerou a cidade cultural, uma cidade intelectual, não é, civilizada, e o Juazeiro, o mundo medieval não civilizado. O Renascimento é o Crato e a Idade Média o Juazeiro. Eles comparavam muito assim. Criou-se esse mito, essa comparação. E hoje, a gente estudando encontra ainda pessoas bairristas de uma cidade e de outra que se batem nesse sentido. Aí o Juazeiro cresceu muito, se tornou uma cidade rica, né? Uma cidade rica, a mais desenvolvida, mas o Crato tem esse lado da cultura, da tradição. A URCA, a sede da universidade onde eu trabalho, é no Crato. Ela tem em outras cidades, mas a sede é no Crato. Então, o Instituto Cultural do Cariri, os intelectuais, a universidade é no Crato. E o Juazeiro é a romaria, sabe, a fé cega, né, que eles achavam, né, e criticavam. Então, essa coisa ainda está muito viva. Agora, no doutorado, eu li bastante sobre isso e está bem, bem viva. É isso. Pessoal, vou encerrar aqui com a professora, tá? E aí, professora, é isso, né? A gente tem sempre muito mais coisa para falar. Sim, com certeza. Agradecer muito, assim, foi, né, uma aula aqui em sentido mais amplo, de memória, sobre a cultura, sobre um trabalho de pesquisa, né? O pessoal está elogiando aí também no chat. Tá? Então, agradeço muito sua presença aqui, sua participação. Espero que a gente se encontre aqui no Rio, ou principalmente que a gente se encontre aí. Pois é, então eu agradeço, né, essa oportunidade de falar para vocês, agradeço ao professor Mário por ter me convidado. Fiquei surpresa e feliz ao mesmo tempo de estar, né, com vocês nesse momento. E assim, me coloco à disposição qualquer coisa na universidade, estamos aí. E se quiserem vir para o Cariri, vocês não vão se arrepender, tá? Então, um abraço. Agora eu quero saber como é que eu faço para sair daqui. Eu nunca usei o Zoom assim para. Eu vou parar de gravar? É só. Peraí, rapidinho. Só para. Peraí, professora. Antes de sair, vamos fazer um print aqui também, gosto disso. Tá. Né, registrar aqui, aí eu mando depois a imagem para a senhora, tá? Tá certo, tá certo. Para você. Pois é, quem puder tirar aí, abrir a câmera, esteja à vontade. Vou apanhar um pouquinho aqui, peraí que eu sempre... Eu tiro o óculos e deixo enxergar o botão do print aqui. Ó. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e já. Pronto. Aí eu saio, né? Isso, tá bom? Obrigado, professora. Um abraço. Outro, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada também. Valeu, Samara. Obrigado aí também. Obrigadão.